Olá, eu sou a Ed Van Fiel. Bem-vindo ao meu canal Livros com Bolo. Hoje nós estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 30. A Batalha contra um Deus. Isabela estava em seu quarto sendo cuidada por Anne, uma das sacerdotisas mais versadas na arte da cura do templo, mas não estava sendo uma paciente aceitável. Já acabou? Já teria acabado se tivesse ficado quieta, resmungou a outra. Isabelle olhou para a parede, respirando fundo. Estava tão zangada que nem conseguia sentir outra coisa. E não sei por que essa pressa toda, continuou Anne, passando um unguento no braço da moça. Você não vai a lugar nenhum? Veremos se não vou, reclamou a moça. Meu pai não tem o direito de me tirar dessa luta. Se eu tivesse sido mais atenta, isso não teria acontecido. Anne terminou e a olhou serenamente. Era um pouco mais velha que ela, mas parecia ter bem mais idade. Algumas pessoas são assim, possuem seu próprio trato com o tempo. Não foi culpa sua, Isabelle, e seu pai vai resolver tudo. Isabelle não respondeu, então a outra deixou sozinha no quarto. Depois de algumas batidas leves, Antares entrou em seu quarto. Deseja alguma coisa, Isabelle? Perguntou ele, sem nunca perder a postura de um soldado. Isabelle não respondeu. Então a outra deixou. Isabelle não respondeu. Então a outra deixou sozinha no quarto. Depois de algumas batidas leves, Antares entrou em seu quarto. Deseja alguma coisa, Isabelle? Perguntou ele, sem nunca perder a postura de um soldado. Desejo sair. Antares não sorriu, apenas continuou olhando para ela. Quando as ordens do seu pai mudarem, eu deixo você sair com prazer, respondeu calmamente. Fez uma reverência e deixou o quarto. A moça se levantou, já não sentindo nenhuma dor. O murro que levara no rosto fez sua cabeça latejar por algum tempo, mas agora ela apenas pulsava como um eco bem distante. Ela foi até a janela e procurou as trepadeiras que tanto lhe foram úteis durante toda a adolescência. Por elas, escalava as paredes altas da casa, entrando e saindo de seu quarto sem ser vista. Tudo bem que não fazia isso há anos e pode ter ganhado um pouco de peso, mas se tivesse cuidado, conseguiria, com certeza. Pensava nas armas que poderia levar quando algo no céu lhe chamou a atenção. Ele já estava negro e as estrelas se sobressaíam na noite sem lua. No entanto, num ponto distante havia uma nuvem negra. E ela não era só negra. Ela girava, como um redemoinho, com relâmpagos iluminando-a por curtos instantes. Talvez fosse uma tempestade muito estranha, mas ela suspeitou que não era bem isso. A colina enfeitiçada nem sempre tivera esse nome. Ela o herdou de tempos antigos, quando o culto a Balzu estava em seu auge. Seus rituais envolviam sacrifícios e sangue, e às vezes alguma tortura. Mas não foi por isso que o culto foi banido. Ainda havia muitos rituais em que se faziam as mesmas coisas. O culto a Balzu foi banido porque seus seguidores acreditavam que todos deveriam cultuar Balzu e passaram a perseguir ostensivamente todos os outros fiéis de outras divindades. Aquilo ia contra a essência politeísta e tolerante de Celtária, e ele foi o primeiro deus que teve seu culto proibido por lei. Porém, antes disso, eles costumavam realizar seus cultos, rituais e sacrifícios bem ali, na colina enfeitiçada, que por isso ganhou esse nome. Com os rituais esquecidos e o culto morto por mais de 20 anos, a colina foi esquecida. Mato e relva cresceram em volta das pedras que perfaziam um círculo e antigas inscrições no solo foram apagadas pelo tempo. As duas torres de mármore e suas argolas de ferro para prender suas vítimas eram o único sinal de que houvera ali uma interferência humana. A colina enfeitiçada era realmente evitada, dado seu histórico perturbador e a sensação desagradável que ela passava. Talvez a colina tivesse gostado dessa solidão e tivesse podido finalmente respirar em paz, sem humanos pisando e profanando seu corpo. Talvez a colina tivesse ficado muito magoada com o que os mortais lhe fizeram. E, talvez por isso, ela parecia receber tão mal os humanos que acabavam de chegar. A cabeça que saiu da fenda era do tamanho de uma carroça e tinha chifres enormes de touro que apontavam para o céu.
Os olhos eram brilhantes e vermelhos e seu rosto não parecia humano. Parecia, na verdade, uma mistura de mau gosto de um touro e um homem incrivelmente feio. Dos dentes pontiagudos escorria uma baba viscosa numa boca sem lábios. E com as duas mãos ele se apoiou no chão e saiu da fenda, exibindo seu corpo forte e negro como couro, brilhando em tons vermelhos à luz da fogueira. Podiam sentir a terra tremer cada vez que ele se movimentava. Eu lhe dou as boas-vindas ao seu novo reino, Baozu, gritou Algol, de um ponto mais alto, onde ele lia um livro de invocações, o vento balançando seu manto e as páginas do livro. Adamei ergueu a mão para os jovens que estavam espalhados pela área. Que Angus Magog nos cubra com suas bênçãos, dando-nos sua coragem e sua força. A visão de Baozu era algo aterrador. Eles já tinham enfrentado naquele mesmo dia um dragão morto cuja imagem daria pesadelos a qualquer um. Mas havia algo na presença de Baozu que fazia os mortais tremerem. Algo como a visão de um abismo sem fundo ou de uma queda sem fim. Porém, quando o patriarca disse essas palavras, eles se sentiram protegidos, como se não estivessem mais sozinhos. Joabe levantou-se e ajudou Peter Paul e ambos correram para se afastar do monstro, que agora estava de pé, totalmente fora do submundo. Ele rugiu para o alto, emitindo um som horripilante, como se estivesse atestando sua conquista. Foi Romano quem atacou primeiro. Sua espada cortou uma das pernas do monstro, causando um rasgo. Naquele ponto, podia-se ver que a criatura sangrava. Hit usou toda a sua força no golpe, mas sua espada não fez nenhum corte. Setas de luz estouraram na cara de Baozu, deixando-o cego por alguns instantes e muito irritado logo a seguir. Espadas comuns não o atingem, gritou o patriarca. Apenas instrumentos consagrados causam algum estrago. Nesse momento, Baozu deu um golpe com a pata em Romano, que caiu longe. Hit se jogou no chão quando viu a garra vindo em sua direção, e ela passou direto. Baozu o viu no chão e rosnou, baba escorrendo pela boca, escancarada numa careta de ódio. Hit se protegeu com os braços como se isso fosse adiantar alguma coisa, e mal viu quando Peter Paul tomou sua frente, gritando as palavras mágicas. Angus Magog! Uma forte luz iluminou a colina, como se o sol tivesse surgido no meio da noite. Era uma luz belíssima, que se fosse uma música, teria os acordes mais perfeitos já criados. E mais uma vez, todos se sentiram inundados por essa luz de uma maneira confortadora. Menos Algol e Baozu. Algol se curvou no chão gritando, mesmo estando a uma grande distância de Peter e seu escudo mágico. Baozu levou as mãos aos olhos, gritando como se tivesse sido atingido por ácido. Peter e Hit aproveitaram para correr ao encontro de Romano, que corria de volta para a luta. O que vamos fazer? Perguntou Peter. Distraí-lo, gritou Romano. Ele não pode chegar até Dirk. Falar é fácil, disse Hit, ainda apavorado com os segundos em que viu a morte bater à sua porta. De uma elevação que lhe permitia ver tudo o que acontecia, Algol olhava a situação com o rosto contorcido. Não, estava perto demais para ser atrapalhado por crianças. Baozu, grande rei do submundo, gritou ele. Não perca seu tempo com esses réis mortais. Eles só querem atrapalhá-lo. Vá e assuma seu posto em seu novo corpo. Quando a voz de Algol foi ouvida, Baozu ergueu a cabeça e prestou atenção. Romano aproveitou para provocar mais um corte, mas pela posição em que estava, não conseguia atingir nada além das pernas. Baozu gritou novamente, mas dessa vez não insistiu em perseguir as moscas. Seguiu na direção do jovem amarrado nas duas colunas, lugar que lhe deu tantos prazeres nos tempos em que sacrifícios eram feitos em sua homenagem. O necromante então abriu seu livro de capa de couro e começou a recitar o encantamento. Precisava tirar aqueles insetos de ação. Com uma das mãos segurando o livro e a outra direcionada para o local onde estavam os jovens, ele deu um sorriso. Matá-los diante do noviço poderia ajudar muito em quebrar sua vontade. Romano, Hit e Peter ainda estavam juntos quando a terra tremeu embaixo dos seus pés. — O que é isso? — perguntou Peter, sentindo os pelinhos da nuca se eriçarem. Um lamento agudo e angustiante de várias vozes em agonia se elevou das profundezas, e formas espectrais saíram da terra, uma após a outra, com grande rapidez.
Uma delas parou bem diante deles e abriu a bocarra como se não tivesse limites para sua mandíbula, emitindo um grito horrendo. Sentiram as pernas bambearem, como se o medo tivesse agarrado suas almas com garras afiadas. Então, as formas de cabelos esvoaçantes e órbitas vazias os atacaram com suas garras. Romano levou um golpe no rosto e mais dois de outra criatura, acabando por cair de joelhos. Hit, movido pelo pânico, correu. Uma das criaturas passou voando e o ergueu a mais de 3 metros acima do chão, largando-o a seguir. Peter estava paralisado de terror, mas as formas espectrais pareciam evitá-lo. Várias delas voavam em sua direção, mas assim que se aproximavam, emitiam um grito de horror e desviavam. De trás de uma pedra coberta de musgo, Gruff ainda via Bauzu indo na direção de Dirk, fazendo com que o rapaz se desesperasse. Ela lamentou ter usado todas as flechas negras que explodiam no combate anterior e se preparou para ir na direção de Bauzu e tentar distraí-lo. Foi quando ouviu os gritos que a fizeram congelar. Olhou para o outro lado e viu Hit ser jogado dos céus por um ser horrendo de formas espectrais. Romano estava no chão e outros 3 seres investiram contra ele, que tentava se proteger inutilmente. O que está vendo? Perguntou Gruff. Por que esse idiota não está usando sua espada contra coisas mortas? E então ela percebeu que Peter estava paralisado e que era o único que não estava sendo atacado. Ela saiu correndo, saltando os buracos e pedras no caminho, e alcançou Peter em poucos instantes. Sacudiu o rapaz pelos ombros. Peter, use o escudo! Foi como se Peter Paul tivesse acordado de repente, embora continuasse vendo o pesadelo acontecendo à sua volta. Mas dessa vez podia sentir o escudo em seu braço e a espada em sua mão, e conseguia se mover. Angus Magog! E mais uma vez a luz divina os banhou e os fantasmas gritaram com a luz, cobrindo seus olhos e seus rostos. Quando a luz se foi, os espectros ainda estavam lá. Assim que o primeiro deles desceu dos céus, com dentes enegrecidos e disformes expostos no rosnar irado, Romano cortou em 2 com sua espada que emanava uma suave luz. O ser gritou e simplesmente desvaneceu no ar. Gruff se uniu a eles para atacá-los, mas suas espadas comuns só faziam com que as criaturas se afastassem a cada golpe, voltando em seguida. Eram muitos e sabiam que estavam perdendo tempo. Peter se preparava para dizer a palavra do escudo mais uma vez, embora já tivessem visto que o resultado só lhe dava mais tempo e os livraria do medo que paralisava. Na elevação onde Algol continuava sua concentração para manter aqueles espectros em serviço, uma lâmina cruzou o ar. Algol pressentira a tempo o golpe e conseguiu jogar-se para trás, mas a espada ainda pegou o livro, jogando-o longe. Diante dele, Adamé empunhava uma longa espada de lâmina prateada, que refletia tons de azul, mesmo não havendo nada azul ali para refletir. Algol puxou sua espada e as lâminas se encontraram no ar. Lá embaixo, Romano mandava outro daqueles fantasmas horrendos para o outro mundo, quando Peter começou a dizer as palavras. Porém, de repente, antes que terminasse, os fantasmas desapareceram novamente para dentro da terra. O que aconteceu? Perguntou Peter, que sabia que não tinha sido ele. Sei lá, respondeu Romano, o rosto sangrando com alguns cortes das garras da criatura. Sei lá, disse Romano, o rosto sangrando com alguns cortes das garras das criaturas. A gente descobre depois. E correram atrás de Bauzu, que já estava perto demais de sua vítima. Dirk tentava se soltar, machucando os próprios pulsos com um esforço, sangue escorrendo pelos braços. Estava apavorado. Aquilo não tinha funcionado como o patriarca lhe dissera. Ao invés do vilão cair no colo deles, lá na igreja, onde o terreno abençoado seria uma vantagem importante, eles caíram no colo do vilão. Vendo Bauzu vindo em sua direção, não tinha muita certeza se conseguiriam sair dali vivos. Na verdade, tinha quase certeza de que não. Bauzu se aproximou dele em poucas passadas. Abaixou-se para olhar para sua vítima. Dirk parou de se mexer, paralisado pelo terror, os olhos brilhando e a respiração ofegante. Aceite-me, disse Bauzu, embora ele não visse sua boca sem lábios se mexer. Seus deuses o abandonaram. Eles o entregaram a mim. Aceite-me. Nunca, murmurou o rapaz com dificuldades em falar mais alto. Bauzu rugiu para ele e fez um movimento com as garras, como se rasgasse um tecido invisível que os separasse.
Num só golpe, Dirk sentiu como se pontas de metal de um chicote em brasas cortasse todo o seu corpo, da cabeça aos pés. O rapaz gritou e lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto sentia sua pele ser rasgada. Os joelhos dobraram, as mãos apertaram as cordas que o prendiam. Não tinha certeza se aguentaria outra dor dessas, mas Balzu se preparou para outra. Uma espada foi fincada no olho vermelho e brilhante de Balzu. Ele retrocedeu, com a mão no olho ferido de onde sangue escorria em quantidade. Antes que pudesse ver o que o atingira, Vanna voltou a atacá-lo com vários golpes rápidos e afiados, afastando-o de Dirk. Vai, Joabe! Gritou ela. A noviça, que estava bem próxima, correu e começou a cortar as cordas que prendiam o rapaz, enquanto a guerreira continuava a empurrar o monstro para trás. Romano não conseguia alcançar o corpo de Balzu em um ponto vital, porque a armadura lhe pesava e lhe prendia os movimentos. Vanna, porém, usava um simples corpete com botas altas. Gruf sempre reclamara de sua roupa, mas agora ela estava muito feliz com sua escolha. Livre para se mover, ela saltou em pedras e das pedras para Balzu, enfiando a espada em seu estômago e descendo, provocando um rasgo carmesim. A criatura urrou e lhe deu um tapa, tirando-a com violência de seu corpo. O sangue jorrava, mas ele não parecia ferido gravemente. Parecia zangado. Vanna caiu para o lado e deu umas cambalhotas. Dessa vez se concentrou em não largar a espada. A criatura se virou para seu alvo original e parou ao ver que as colunas estavam vazias. Algol e Adamei eram grandes lutadores. As espadas se cruzavam e se batiam com velocidade. Algol e Adamei eram grandes lutadores. As espadas se cruzavam e se batiam com velocidade e violência, e nenhum dos dois parecia disposto a ceder. Até que a espada de Adamei foi mais rápida. Num golpe certeiro, acertou Algol no quadril. O homem gritou e manquitolou para o lado, erguendo ainda a espada para se defender do golpe seguinte. E o golpe seguinte veio, derrubando-o no chão. Adamei não ia parar até ver aquele homem morto, mas gritos lhe chamaram a atenção no campo de batalha. O patriarca viu os guerreiros atacando a criatura e um cavalo em disparada com uma bola de luz. Os cabelos ruivos a denunciaram. Foi apenas um segundo de distração, e Algol recitou suas palavras em som quase inaudível. Quando Adamei desceu sua espada para terminar o serviço, a lâmina cortou uma fumaça preta que se desvaneceu no ar. A bola de luz foi jogada, revelando as formas da criatura. A luz cegou o Deus tempo bastante para Isabelle gritar para os outros. Afastem-se! Romano, Hit, Peter Paul e Gruf correram para longe, e então uma imensa bola de fogo voou no peito de Balzu. Não viram nada na direção de onde isso viera, mas sabiam que tinha a assinatura de Totenhöfn. A criatura deu uns passos para trás, e então urrou de novo para a noite sem lua, dessa vez parecendo irritada e frustrada. Olhou em volta e começou a caminhar em passos largos para longe dos guerreiros. Então começou a correr em 4 patas, fazendo o chão estremecer. Joabe ajudava Dirk a fugir colina abaixo, com Vanna lhe dando cobertura. Quando a criatura surgiu correndo atrás deles, eles olharam para trás e a visão foi aterradora. Vanna se virou para eles e disse: Vão! Me dê uma espada! Gritou Dirk, o rosto com alguns cortes dos quais sangue escorria, mas recuperando as forças. Podemos lutar! É preciso ser uma espada consagrada para atingi-lo, gritou Vanna, empurrando os outros dois. Vão! Eu seguro ele! Joabe forçou Dirk a seguir com ela, e Vanna esperou a criatura, o cabo da espada firmemente apertado na mão. Então ela correu, saltou numa pedra, e dessa pedra para uma pedra maior, até alcançar a altura da cabeça de Balzu. O fato dele estar correndo em 4 patas ajudava muito, pois finalmente ela podia ter uma chance de causar um estrago de verdade. O movimento foi bonito, belíssimo na verdade, pena que não deu certo. A espada acertou o alvo, a cabeça do monstro, enfiando-se perto dos chifres. O estrago, porém, não foi grande. Escorreu sangue, o bicho babou e arrancou a guerreira de cima dele com um golpe forte. Ela caiu no chão sem tempo para sentir dor. Percebeu que Romano, Hit, Peter e Gruf estavam correndo na sua direção, logo atrás de Balzu. Só precisava segurá-lo mais um pouco. Levantou-se, sentindo as pernas falharem. Precisava parar de cair daquele jeito. Joabe e Dirk se depararam com o patriarca e tiveram uma sensação de alívio.
Ele vai matar a Vanna, gritou Dirk. O patriarca não estava sozinho. Isabelle estava com ele. E isso surpreendeu Joabe, porque não se lembrava dela ter entrado naquela carroça. Mas a surpresa durou apenas alguns segundos. Precisamos de vocês dois, disse o patriarca. A espada de Vanna não estava brilhando como da vez em que lutou contra o dragão morto, mas ela refletia a pouca luz da noite com manchas de sangue, enquanto ela tentava acertar a carranca de Balzu. O deus estava cada vez mais irritado por estarem bloqueando seu caminho e tentava dar patadas na mulher que o impedia de assumir seu reino na terra. Mais preparada, ela se defendia com a espada, cortando suas patas e ainda tentando acertar sua cabeça. Romano atacou a criatura pelas costas, enquanto Peter e Hit continuavam a correr para cercá-lo pela frente. Balzu se empertigou, ficando novamente de pé em duas pernas e tentando tirar o que o estava ferindo pelas costas. Gruf lançou mais de suas setas mágicas, deixando a criatura ainda mais furiosa. Vanna não sentiu que estava tão mal. Suas pernas falharam e ela caiu em um joelho. Hit chegou correndo e a ajudou a se levantar com rapidez. O patriarca tem um plano, gritou ele. Precisamos sair daqui. Peter ficou na frente deles e mais uma vez gritou a palavra divina. O escudo encheu o lugar de luz e Balzu gritou com as mãos na cabeça como se estivesse em profunda agonia. Romano aproveitou para retirar a espada das costas da criatura e correr para longe. Nesse momento, em cada uma das 4 direções cardeais, uma pessoa de fé começou a invocar as divindades do norte, sul, leste e oeste. O patriarca começou no quadrante sul, sendo seguido por Joabe no quadrante norte, Dirk no quadrante oeste e Isabelle no quadrante leste. E quando o vento ficou mais forte, eles pediram que essas divindades banissem o mal dali de uma vez por todas. Nomes foram chamados, entoados, gritados, e em suas vozes pediam que os donos desses nomes banissem Balzu de volta ao seu lugar sob o mundo, e lá o mantivessem para sempre. Para sempre! Para sempre! Balzu caiu de joelhos, ainda gritando. Então, o chão abaixo dele começou a ceder, e ele começou a cair. Tentou se agarrar a qualquer coisa, mas as vozes ordenavam que ele fosse novamente enviado ao seu lugar e que de lá não pudesse sair nunca mais. Uma cratera se abriu, ameaçando engolir também os guerreiros que estavam correndo. Romano e Gruf precisaram saltar para não serem tragados pela terra. Vanna só conseguiu porque Hit a forçou a correr mais do que ela conseguiria sozinha, pois a terra onde pisavam desaparecia assim que erguiam os pés para o próximo passo. De longe, Tottenrock percebeu que Vanna e Hit não iriam conseguir. Esperando estar tomando a decisão certa, conjurou uma bola vermelha de luz e a enviou. A bola vermelha cruzou a distância entre eles em fração de segundos e explodiu bem atrás dos 2 guerreiros. Vanna e Hit foram jogados vários metros para frente com o impacto, enquanto o chão onde eles estiveram simplesmente desaparecia. Mais um urro foi ouvido, mas ele foi diminuindo, enquanto a terra engolia o deus. E assim como veio, Balzu se foi, deixando apenas um monte de terra e pessoas caídas ao redor. Dirk saiu de seu quadrante oeste e caminhou o mais rápido que pôde na direção de Vanna. O corpo inteiro doía e ele deixava um rastro de sangue por onde passava, mas isso não importava para ele. Procurou por ela e a viu. A guerreira tinha caído no chão e tentava se levantar lentamente. O silêncio que se seguiu depois de toda a gritaria e explosões lhe deu a sensação de estar surda. Focou os olhos e viu que Hit estava tentando se levantar também a poucos metros dela. Sentindo as pernas ainda fracas, Vanna desistiu de se levantar completamente e apenas se apoiou nos cotovelos de lado, ainda ofegante, o coração quase explodindo, observando o resultado da batalha contra um deus do submundo. Ela o viu se aproximando, banhado em sangue, mas não parecendo se dar conta disso. Percebeu que ele olhava diretamente para ela e, por um momento, o resto do mundo parou de existir. Um olhar diz muita coisa. Nem sempre somos capazes de compreender, pois a linguagem dos olhos é muito sutil e é preciso a experiência das crianças para poder dominar essa arte. Mas, de vez em quando, compreendemos perfeitamente o que um olhar quer dizer. Vanna queria se levantar, mas não conseguia nem se mexer. E quando ele estava apenas a alguns passos dela, Isabelle saltou em seus braços, abraçando-o. Sem saber o que fazer e sentindo que ela estava chorando, Dirk a abraçou também.
Eu achei que você estava morto, soluçou ela, como uma criança. Pelos deuses, eu achei que você estava morto. Aquele abraço apaixonado ao vento, em uma noite com um cheiro de sangue, pareceu durar para sempre. Vanna sentiu seu coração doer, e não era pelo cansaço. Sentiu que algo dentro dela havia se quebrado. Um vento frio secou os olhos úmidos e brilhantes, e então uma mão luvada surgiu na sua frente, trazendo-a de volta para o mundo. Virou-se e viu o sorriso de Romano. O rapaz lhe sorria, o rosto machucado e algumas manchas de sangue na armadura prateada que trazia alguns amassados. Ele lhe oferecia ajuda para se levantar. Percebeu que Gruff e Joab já estavam ajudando Hit e Peter Paul. Adamé e Tottenrock também se aproximavam. Ela pegou na mão dele e ele a puxou. Ficaram de frente um para o outro e ela percebeu que o sorriso e o olhar dele lhe faziam bem, muito bem. Era como um bálsamo que impedia que seu coração se quebrasse em um monte de pedacinhos bem pequenininhos, como uma vidraça que recebe uma pedrada. Você não largou a espada, disse ele. Nenhuma vez, respondeu ela, voltando a sorrir. Achou que ele ia falar alguma coisa espirituosa sobre o quanto ela ainda tem para aprender, mas ele apenas desfez o sorriso e ela percebeu algo diferente em seu olhar. Ele tocou seu rosto com delicadeza, tirando mechas de cabelos negros que dançavam com o vento. Então, ele a puxou para si, abraçando-a. Ela não esperava por isso, mas lentamente se deixou acalentar nos braços dele. Romano segurava sua cabeça, afagando seus cabelos, o coração ainda acelerado, tentando recuperar o ritmo. Você lutou bem, disse ele, tentando não embargar a voz. Obrigada, respondeu ela, sem querer sair daquele abraço, como se ele a protegesse de uma tempestade horrível. Mas quase me matou de susto. Vanna sentiu algo estranho. A preocupação dele por ela era algo que não esperava e o abraço dele a enchia de ternura. E ela se sentiu voando até as estrelas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas pelo que jamais teria. Lágrimas pelo que estaria por vir. Seu coração ainda doía, sabendo que seu primeiro amor não era correspondido. Mas agora, de uma maneira que ainda não conseguia compreender, se sentia aquecida. Muito obrigada e até o próximo capítulo.